Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero trazer as minhas primeiras impressões de uma Bíblia de estudo que tem sido muito comentada nos últimos dias. É um lançamento da editora Thomas Nelson Brasil. Nós já fizemos um unboxing dessa Bíblia, nós já fizemos uma live de mais de 1h30, mostrando nos mínimos detalhes os conteúdos, mas hoje eu quero trazer para vocês as minhas primeiras impressões, o que eu tenho observado nessa Bíblia. Já há alguns dias eu tenho feito estudos, leituras, enfim. E é uma Bíblia que me agradou demais. Sem dúvida alguma, ela já está no top 5 das melhores Bíblias de estudo que nós temos no mercado. E eu vou mostrar por que eu já coloco ela nos top 5, aí, entre as 5 melhores, e talvez no top 3, tá? Eu estou falando da Bíblia de estudo Thomas Nelson, uma publicação da editora Thomas Nelson Brasil. É uma Bíblia que ela vem com uma proposta diferente. Ela trabalha as notas de estudo e todo o seu conteúdo voltado para a teologia bíblica. E muita gente tem dúvidas sobre o que é teologia bíblica, a importância da teologia bíblica, porque geralmente as Bíblias de estudo elas focam muito na questão sistemática das doutrinas cristãs, ou muitas das vezes a parte de aplicação, que é a teologia pastoral. Mas para você chegar numa teologia pastoral, numa parte de aplicação da palavra de Deus na sua vida, ou para você organizar as matérias ou doutrinas da teologia de forma sistemática, primeiro você passa pela teologia bíblica. E essa é a proposta da Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Ela leva o texto Nova Versão Internacional, que é o texto NVI, e é uma Bíblia que vem nessa espécie de luvinha, que é como se fosse uma caixa, muito bem feita, um material rígido, para proteger a sua Bíblia. E aí a gente tem, olha só que legal, essa Bíblia na cor azul, foi essa que eu adquiri, uma capa na cor azul, mas vocês também encontram na cor vinho ou na cor preta. E é uma Bíblia que tem muito conteúdo, olha a grossura dela, um tamanho grande, é uma Bíblia grossa e o acabamento é de primeira qualidade. Porque não adianta você ter uma Bíblia volumosa com um acabamento ruim, mas ela tem uma capa couro soft, que é um couro mais maleável, mais confortável de manuseio, com uma qualidade melhor, olha só. Apesar de ser uma Bíblia tão grossa, eu consigo colocá-la nessa posição. O papel é um papel muito bom e ela não é aquela Bíblia duas cores, né, preta e branca. É uma Bíblia colorida. Então você encontra ao longo do texto, além das notas de estudo, ilustrações, imagens, fotos coloridas, tá? Então é uma Bíblia maravilhosa. O organizador é o D.A. Carson, que é um grande teólogo conhecido por muitos. E a Thomas Nelson Brasil trouxe essa Bíblia de estudo, traduziu aí do inglês, da Zoldervan. Lá nos Estados Unidos ela seria a Bíblia de estudo da teologia bíblica na versão NVI. Seria mais ou menos isso. E em português a gente tem Bíblia de estudo Thomas Nelson. É uma Bíblia aí inovadora no mercado brasileiro. Vamos lá para a mesa que eu quero mostrar para você as minhas primeiras impressões dessa Bíblia. Não vai ser um vídeo tão longo, mas por ele você vai ter uma noção do porquê essa já está aí no top 5 ou talvez no top 3 das melhores Bíblias de estudo. Na descrição do vídeo tem o link tanto na capa azul como também na capa preta ou na capa vinho, caso você queira adquirir num preço bem legal, e comprando pelos nossos links você também estará ajudando o nosso canal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal. Vamos lá para a mesa para a gente conhecer a Bíblia de estudo Thomas Nelson, editora Thomas Nelson Brasil. Muito bem, pessoal, aqui nós estamos com a nossa Bíblia de estudo Thomas Nelson, uma publicação da editora Thomas Nelson. Como eu disse para vocês, é uma Bíblia que possui 3 cores de capas diferentes. Tem na cor azul, na cor vinho e na cor preta. Resolvi comprar na cor azul porque eu achei mais bonita e realmente é muito lindo. Olha só a qualidade da capa, é um couro soft, não é aquele couro rígido, é um couro maleável. Ela é toda costurada, como eu mostrei para vocês. Não é uma capa colada, é uma capa costurada. Olha a encadernação, a qualidade. É uma Bíblia bem grossa, né? Olha só, praticamente 5 dedos. A minha mão inteira encaixa, né? Bíblia bem grossa mesmo. 2 fitilhos de marcação de página. Eu já vou aqui para o conteúdo, vou mostrar um pouquinho
dentro das minhas primeiras impressões, ainda não é um review completo. Na descrição desse vídeo tem um link da live que eu fiz de 1h40, mostrando nos mínimos detalhes, né? Bom, com relação ao acabamento, impressão, gente, uma Bíblia maravilhosa. A Thomas Nelson, ela sempre preza pela qualidade da impressão aí dos seus materiais, né? Enfim. Olha só, uma encadernação muito boa. O papel é um papel excelente. Um papel que lembra um pouco aquelas bíblias coloridas que a gente tem, né? A Bíblia Arqueológica da editora Vida, a Bíblia Cronológica Aplicação Pessoal da CPAD. É um papel muito bom. Então aqui a gente tem a primeira folha de rosto, Bíblia de Estudo Thomas Nelson, de A. Carson, editor geral. Ficha catalográfica. Essa Bíblia foi impressa na China, tá? Ela foi publicada no início aí, né, de 2023. Ela foi lançada, na verdade, né, primeira semana aí de 2023, de janeiro de 2023. Então, é uma tradução, os estudos, enfim, de uma Bíblia intitulada Bíblia de Estudo Teologia Bíblica NVI, da Zoldervan, lá dos Estados Unidos. Ela foi publicada lá em 2018 e a Thomas Nelson trouxe para cá aí final de 2021, né? Aí em 2022 a gente teve o processo de tradução. Ela começa com um sumário. Eu achei muito interessante o sumário. Ele tem 3 cores, além do preto e do branco. Tem um verde destacando aqui os livros da Bíblia, enfim, né? Achei muito legal esse sumário. E depois desse sumário dos livros da Bíblia, do conteúdo, né, propriamente dito da Bíblia, a gente encontra o sumário dos mapas. É uma Bíblia que trabalha muito essa questão dos mapas, né? Então tem todo um sumário em ordem canônica, livro por livro. Então, por exemplo, em Ezequiel a gente tem 3 mapas, em Daniel 2, em Atos são vários. Depois a gente tem o índice dos gráficos, que ela também trabalha muito esses gráficos. Então aqui trabalha a localização, ou seja, onde está cada um desses gráficos, inclusive no material introdutório, e em cada livro. Olha que legal, né? Além disso, as ilustrações também estão aqui. Então esse índice, esse sumário aqui é bem completo, trazendo todo o conteúdo da Bíblia. Também tem um sumário dos artigos teológicos, artigos bíblicos teológicos, que se encontram no final, tá bom? Então é no final, não é junto ao texto bíblico, não. Aqui tem um guia rápido para você entender quais são os recursos dessa Bíblia. É uma Bíblia que possui, né, introduções aos livros, aos blocos de livros e aos testamentos, sistema de referências cruzadas, comentários, e são comentários voltados para uma compreensão da palavra de Deus na perspectiva da teologia bíblica, mapas, gráficos, ilustrações e fotos, artigos bíblicos teológicos e uma concordância bíblica. É um guia rápido para você entender o que tem nessa Bíblia. Abreviaturas e transliterações, agradecimentos. Aqui tem a equipe editorial internacional. Todo mundo que ajudou na composição ou, enfim, na edição e elaboração dos comentários. É só PhD em teologia, tá, gente? Só cara fera. Depois tem um prefácio do editor, que é o de A. Carson. Prefácio à tradução Nova Versão Internacional, que é a tradução NVI, que é o texto bíblico dessa Bíblia de Estudo. E uma cronologia do Antigo Testamento ilustrada. Ilustrada não, colorida, né? Isso aqui ajuda muito, tá? Porque aqui você consegue caminhar a cronologia do Antigo Testamento lado a lado com a cronologia secular. E essa forma colorida fica fácil para você entender isso. Então aqui não é só uma linha do tempo, né? Ela tem informações também. Entramos aqui no Antigo Testamento. Sempre tem uma folha de rosto para cada testamento. Introdução ao Antigo Testamento. E eu achei isso muito legal, porque não é uma introdução apenas para encher linguiça, que traz um panorama completo. Claro que não é tão exaustivo, mas o que você precisa saber sobre o Antigo Testamento, cânon, organização, aqui um resumão do Antigo Testamento, sempre tem ilustrações, gravuras. O tamanho da letra, vocês perceberam que não é uma letra tão grande, realmente ela não tem uma letra grande, uma letra pequena a médio, por ter muito conteúdo. Aqui a gente tem introdução ao Pentateuco, também aos blocos de livros vocês encontram introduções.
sempre uma folha de rosto, e os livros que se encaixam nesse bloco de livros. Introdução completa, que tem um mapa trazendo os locais do Pentateuco, achei isso muito interessante. E essas introduções aos blocos de livro, além de trazer um panorama, traz aqui um estudo pormenorizado sobre cada um desses livros e a unidade deles. Então achei isso muito legal. Cada livro possui também a sua introdução, sempre focando nome, contexto e autoria, traz a estrutura, traz alguma outra informação adicional, traz a teologia, a história, os temas teológicos e o livro ligado aí ao Novo Testamento, no caso do Antigo Testamento, além de um esboço. Então, uma introdução muito completa, tá, pessoal? Muito completa mesmo. Eu, particularmente, gostei muito da introdução aos livros dessa Bíblia, além de ser teológicas, além de ser profundas, também são de fácil entendimento. Bom, chegamos aqui ao texto bíblico, eu quero trazer também algumas ponderações. O tamanho da letra não é uma letra grande do texto bíblico. As notas de estudo, então, possuem letras pequenas, pequenas mesmo, tá? Como vocês estão percebendo. Vou chegar um pouquinho mais perto. A fonte da letra do texto bíblico e também do conteúdo da Bíblia é aquela fonte da Thomas Nelson Brasil, que eles chamam de leitura perfeita, que é uma fonte que foi elaborada justamente para leitura, tá? Então todo o conteúdo dessa Bíblia possui essa fonte, leitura perfeita, e a fonte da letra, o tamanho da letra não é tão grande. É interessante ressaltar que o texto bíblico é apenas em uma coluna, um texto corrido. Sempre nas laterais temos referências cruzadas, são muitas referências cruzadas que essa Bíblia possui. E abaixo, na cor azul, tá, num quadro azul, as notas de estudo no rodapé. Essas notas de estudo, pessoal, elas são notas muito interessantes porque elas vão trabalhar ponto por ponto nas escrituras, focando o desenvolvimento, como se fosse ali um quebra-cabeça até chegar em uma mensagem maior, que é a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz. Então essa Bíblia ela tem esse foco, trabalhar dentro da teologia bíblica. Diagramação, espaçamento, organização do texto, muito bem feita. Aqui a gente tem nome do livro, número do capítulo, número do versículo e também o número da página juntinho, facilita muito na hora de procurar. A gente tem um espaçamento muito bom das páginas, o que facilita na hora de você ler, na hora de você manusear, olha só. E ela tem muito conteúdo mesmo, tá? O que você vai encontrar aqui junto ao texto bíblico? Basicamente, é o texto bíblico, não é em duas colunas o texto. Então, o texto está organizado dessa forma. Deixa eu ir um pouquinho mais para frente aqui. Isso, aqui vai ficar mais fácil para você localizar. Nas laterais, isso aqui é as referências cruzadas, tá? Abaixo do texto bíblico, a gente tem esse quadro azul com as notas de rodapé, que são as notas de estudo. E também ao longo do texto, quando você vai folheando aqui, deixa eu passar, você vai encontrar mapas, você vai encontrar gravuras, você vai encontrar fotos, ilustrações de achados arqueológicos, porque ela é uma Bíblia, apesar de ter uma perspectiva voltada aí para a teologia bíblica, mas é uma Bíblia que traz assim conteúdo extra para você compreender isso. Como eu disse aqui na abertura, a teologia bíblica ela é essencial para você compreender a teologia da forma sistemática e chegar na parte pastoral, que é a parte de aplicação. Então tudo começa onde? Na exegese, tudo começa na teologia bíblica, na análise do texto. Então, todos os quadros, olha só, cronologia no tempo de Noé na arca, durou cerca de 370 dias, né? Então, todo o conteúdo dessa Bíblia é voltado para isso, para te ajudar a compreender a essência do texto bíblico, tá bom? Então, olha só, é uma Bíblia com muito conteúdo. Aqui a gente já está na introdução aos livros proféticos, então a linha do tempo dos profetas. Então, é uma Bíblia que traz assim muita profundidade mesmo, para te ajudar nessa compreensão profunda daquilo que o texto bíblico apresenta. Tá bom? Deixa eu passar aqui para o Novo Testamento. Vale ressaltar que, por exemplo, entre os testamentos, né, ela possui um estudo entre os Malaquias. Olha só, cheguei aqui no livro de Malaquias. Então, olha só, aqui a gente está na introdução a Malaquias. A pessoa e obra do pastor rei de Zacarias comparado com o servo de Isaías. Então, ela faz muito isso, tá?
tá? Você encontra muito ao texto bíblico esse tipo de coisa, porque o foco dela é as escrituras, é o texto, é apresentar a teologia bíblica, a essência do que o texto traz, né? Então a gente pergunta, é calvinista, é arminiana, não é o foco dela apresentar teologia sistemática, uma tese da teologia sistemática, apresentar a essência do texto bíblico. E a partir daí a pessoa consegue organizar o seu pensamento teológico, né? Introdução a Malaquias, que tem uma foto de uma área, muitas das vezes ela faz isso, coloca imagens de áreas descritas no texto. Aí aqui nós entramos no livro de Malaquias, olha só. Texto bíblico, referências cruzadas, notas de estudo em duas colunas. Junto às notas de estudo, às vezes tem, olha só, fotos, ilustrações, imagens de achados arqueológicos para te ajudar a compreender o texto. Como eu disse para vocês, entre Malaquias e o Novo Testamento, um estudo de Malaquias a Cristo. Época entre os testamentos, um estudo muito completo sobre o período intertestamentário, né? Estudo muito completo mesmo, te ajudando essa parte do contexto histórico, enfim, político, para você chegar no Novo Testamento já engatilhado. E tem a cronologia do Novo Testamento também, como tem no Antigo. E aí o Novo Testamento, uma folha de rosto, introdução ao Novo Testamento. Sempre eles colocam o organizador, o teólogo Douglas Moo, um especialista em Novo Testamento. E aqui nessas introduções, gente, dentro das minhas primeiras impressões, são introduções que te ajudam a compreender de forma ampla todos os pontos, organização canônica, organização teológica, enfim, do livro. Aqui tem uma introdução aos Evangelhos e Atos, que é um bloco de livros, né? Feita pelo D.A. Carson. E a introdução a Mateus, né? Aquelas introduções muito completas que ela possui, com ilustrações, enfim, tá bom? Muita gente pergunta, é uma Bíblia só para teólogo, é uma Bíblia para quem? Para qualquer pessoa? Qualquer crente no Senhor Jesus pode ter essa Bíblia. Apesar dela ser profunda, não é uma Bíblia técnica, não é uma Bíblia acadêmica demais, no sentido de trazer, assim, tanta dificuldades. Ela é profunda, ela é robusta, ela tem muito conteúdo. Dá para qualquer pessoa utilizar, tá? Eu não vi dificuldade nenhuma. Olha só que ilustração bonita, o Templo de Herodes, que tem a dinastia herodiana. São mapas bem explicativos que ela possui. Olha só aqui em Lucas, a Semana da Paixão, um quadro organizado, tanto uma planta aqui, né, um gráfico junto, enfim, com toda a Semana da Paixão. Isso em Lucas 22, gente, que maravilha, né? Não é preto e branco, é ilustrado. Então tem muita coisa legal nessa Bíblia. Quando a gente chega aqui ao final de Apocalipse, capítulo de número 22, que é o último livro da Bíblia, a gente vai ter aqui uma tabela de pesos e medidas e a gente tem artigos bíblico-teológicos. É aí que estão os artigos. E são esses, tá? Vão trabalhar temas ligados à teologia bíblica. Então é como se fosse uma mini teologia bíblica dentro desses artigos. Então tem a história da Bíblia como evangelho sobre Jesus é central. A Bíblia e a teologia, e esse círculo hermenêutico eu achei muito interessante, exegese, teologia bíblica, teologia histórica, sistemática e pastoral. E é cíclico, né? E aqui tem o ciclo de retorno, te ensinando o que seria isso, de forma prática, acessível, sem muita complicação, uma visão bíblico-teológica da Bíblia. Então cada artigo desse, olha só, a glória de Deus, a criação, o pecado, a aliança, lei, o templo, sacerdócio, sacrifício, exílio e o êxodo, o reino de Deus, a filiação, a cidade de Deus, profetas e profecia, morte e ressurreição, povo de Deus, sabedoria, santidade, justiça, a ira, amor e graça, o evangelho, a adoração, a missão, shalom, a consumação, tudo isso é uma organização dentro da teologia bíblica, peça por peça, até chegar na mensagem inteira e central da Bíblia. Então, isso aqui vai te ajudar a compreender o que é a teologia bíblica. E não são artigos tão complicados de entender. Concordância bíblica. Ela possui uma concordância muito completa, aquela concordância bíblica. E no final a gente tem um conjunto de mapas. Tem até um índice aqui desses mapas, tá? E depois uns mapas coloridos aqui, muito bem organizados nessa Bíblia. Então, gente,
Por isso que essa é uma das melhores Bíblias de estudo que nós temos hoje. E eu não tenho medo de dizer que já está no top 5 ou talvez no top 3 das melhores Bíblias de estudo. Não consigo dizer se ela superou NAA de estudo, se ela superou cronológica aplicação pessoal. Eu não consigo dar esse parecer. Mas ela já entrou no top 3 ou no top 5 das melhores Bíblias de estudo por conta desse conteúdo maravilhoso, tá bom? Bom, então essa é as minhas primeiras impressões, são as minhas primeiras impressões da Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.